O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, admite alterar o texto após pressão de governadores, prefeitos e setores da economia. A proposta, que busca simplificar a cobrança de impostos, está prevista para ser votada até o fim da semana no plenário da Câmara, mas ainda não há um consenso. O setor de serviços, por exemplo, alega que o projeto pode levar a um aumento da carga tributária, enquanto a Associação Brasileira de Supermercados diz que o texto vai encarecer a cesta básica. Por outro lado, governadores e prefeitos, que ontem estiveram em Brasília, temem perder a arrecadação com a criação do chamado IVA dual. E o impasse tem atrasado outras votações na Câmara também. O João Pedro Melo vai trazer todas as informações para a gente. Sério, João Pedro, a agenda então está atrasada, as pautas atrasando por causa dessa discussão que a gente sabe que não seria fácil, né? Bom dia para você. É verdade, Carla, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a gente teve uma semana de esforço concentrado, mas que até agora não votou nada, né? Tinha previsão de sessão para segunda-feira, outra sessão para ontem, mas por conta dessa discussão da reforma tributária, nada acabou de fato andando. E a expectativa é de que essa reforma sofra algumas mudanças antes de fato de ser votada no plenário até a sexta-feira. E o detalhe é o até, né? A gente espera isso diante das falas de Arthur Lira, mas a gente sabe que esse texto já está tramitando aí no Congresso há pelo menos 30 anos. A ideia é atender aos pedidos dos governadores e prefeitos que se queixam de perdas com a proposta, além dos setores da economia que alegam aumento da carga de impostos. Entre eles, o de serviços e o de supermercados. Eles estimam uma alta de 60% no valor da cesta básica. Isso se o texto for aprovado como está. Ontem, o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, afirmou que a busca é pelo consenso. Temos que pensar no nosso país. Eu não estou aqui defendendo o A nem defendendo o B. Essa é uma proposta que nasceu no parlamento e que está sendo construída com os municípios, com os estados e se discutindo com a União. Mas é uma proposta de interesse do país. Pois é, os governadores e prefeitos temem, como a gente falou, a perda de arrecadação com a criação daquele chamado IVA dual. O imposto de valor agregado prevê a distribuição de recursos da União entre estados e municípios, ao substituir principalmente tributos como o ISS e o ICMS. Ontem, chefes do executivo de 8 estados e pelo menos 460 prefeitos se reuniram aqui em Brasília, isso com líderes partidários, para discutir a revisão de pontos desse texto. Segundo esses chefes do executivo, a espinha dorsal da matéria é de agrado da maioria, né? Mas existe ali um consenso para mudar a forma de tributação no país. Pontos como que foi aprovado com a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional sendo realizada no método PIB invertido, ou seja, com os estados que arrecadam menos recebendo menos fiquem recebendo, né? Mas ainda são debatidos esses pontos, essas questões. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu uma outra forma de divisão e a gente vai ouvir um trechinho do que disse o Leite. O que importa aos estados é que seja uma fórmula que não seja simplesmente a do FPE. Basicamente é isso. A fórmula do Fundo de Participação dos Estados faria com que estados do Sul e do Sudeste, que tem quase 60% da população, ficassem com 15% da arrecadação. A gente entende que outras regiões precisam ter mais até acesso aos recursos, mas não nessa desproporção. Bom, o que a gente tem que destacar é que são tantas mudanças que a gente até acaba se perdendo nessas questões, mas eles estão preocupados com essa criação de fato do IVA dual. Bom, outro ponto que ainda desagrada o grupo é a composição do Conselho Deliberativo, que vai definir a destinação desses recursos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma o seguinte, que resolver esse ponto ajuda na destinação desse recurso. A questão da governança do Conselho Federativo, eu diria que está diretamente relacionada à centralização ou não da arrecadação, porque se a governança é mais frouxa, é mais fluida, há necessidade de ter um maior controle da arrecadação por parte dos estados. A partir do momento que a governança também está mais ajustada, pode até caminhar para uma arrecadação mais central. Estão sendo todos ajustados. Bom, esse texto prevê um fundo de compensação que nas contas aí do relator vai ser de 40 bilhões de reais. Os estados querem bem mais, 70 bilhões. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Ziolkowski, defende autonomia nessa gestão. Não adianta nós fazer, por exemplo, um conselho paritário, onde depois nós vamos ser só reunião 2 vezes por ano para homologar. Não, nós temos que ter protagonismo técnico.
A previsão, por enquanto, está mantida para que essa reforma seja votada até a sexta-feira, mas até lá muita água deve passar debaixo dessa ponte. E além da reforma tributária, a gente tem o Congresso também concentrado para votar outras duas propostas fundamentais para o governo. Uma delas, que é aquela que está travando a pauta, que também não tem acordo até o momento, é a do projeto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Essa proposta restabelece, em caso de empate, o voto a favor da Receita Federal em julgamento sobre grandes dívidas tributárias. Desde 2020, para desempatar a vitória do contribuinte. Havia previsão de que a matéria fosse votada ontem, só que esse texto está enfrentando muitas resistências de parlamentares, exatamente porque muitos sabem que ele tranca a pauta. Então, há ali uma espécie de negociação casada com a questão da reforma tributária. Por meio de nota, a Confederação Nacional da Indústria e a Frente Parlamentar da Agropecuária se manifestaram contra a aprovação desse projeto. No ano passado, os processos julgados pelo CARF somaram mais de 130 bilhões de reais. Muitas autuações, inclusive, são consideradas injustas, como explica o advogado tributarista Luiz Romano. O nosso sistema tributário é muito complexo. Então é normal que haja diferentes tipos de interpretação. Então, muitas vezes, essas autuações, elas vêm através de uma posição da Receita que o contribuinte discorda. E é o CARF que vai dizer quem está correto ou não. Além do CARF, o Congresso também pretende analisar o projeto da nova regra fiscal, que voltou para análise dos deputados após sofrer mudanças no Senado. As alterações incluem retirar do limite de gastos das despesas com investimentos em ciência e tecnologia. Também com outros dois fundos, o Fundeb, que é o da Educação Básica, e o Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. Relator desse projeto na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, defende que os dois fundos sejam incluídos novamente no limite de gastos da União. Existem 7 alterações que eu considero apenas correções redacionais, que o Senado fez e que não há problema algum. Existem outras que têm impacto, tecnicamente, dentro do conceito do marco fiscal, e outras que não têm impacto, mas que têm questões políticas a serem analisadas. Bom, pessoal, para a gente encerrar, né, depois dessa longa participação, a questão é a seguinte: previsão do Congresso analisar essas duas propostas ainda nessa semana, em conjunto com a reforma tributária, mas o fato mesmo que a gente tem que destacar é que não tem acordo para nenhuma dessas propostas até o momento. Pois é. Até sexta-feira, será? Só lembrando para colocar uma contraposição ou criar um ponto de referência para a gente. O tempo de transição para essas novas regras é muito grande, com base justamente na alta complexidade aí da nossa carga tributária, né, João Pedro, como a gente ouviu no áudio. O que eles defendem, né, os governadores e prefeitos que estão fazendo esse movimento aí para tentar pelo menos adiar um pouco essa votação para além da sexta-feira, que ela passe a valer a partir de 2033, a gente está falando de 10 anos de transição. Então, é um processo muito, muito longo. Para você votar agora, fazer ele agora e aprovar da forma como está, será que nesse período de transição ele vai se manter? Como é que vão ser as pressões, né, ao longo desse período? E também o que se diz é o processo de adaptação das empresas. Porque hoje em dia você tem empresas que têm um andar inteiro só de contador, só de gente que trabalha nessa área tributária, só organizando os impostos que devem ser pagos todos os meses. A gente estava falando de boleto dia 5, né, agora na abertura do jornal. Tem boleto vencendo todos os dias para essas empresas. Você imagina para uma grande empresa que tem um departamento inteiro de contadores para fazer essa transição. Ela tem que ser lenta e é um processo que vai demandar demais. É um processo tão complexo quanto vai ser a reforma, né, Sheila, João Pedro, Megali?